Programação de computadores, lista 11, exercícios de funções, questão 6, função transposta. Recebe uma matriz 3 por 3 de inteiros e retorna a sua transposta. No exemplo, a transposta da matriz A, que é essa, é a matriz T, que é essa. Em que consiste a matriz transposta? É a original trocando as linhas pelas colunas. Então, vocês observem aqui. Primeira linha da matriz A, 1, 2, 3, vira a primeira coluna da matriz T, 1, 2, 3. Segunda linha, 4, 5, 6, segunda coluna, 4, 5, 6. Terceira linha, 7, 8, 9, terceira coluna, 7, 8, 9. Então, a transposta é a matriz original trocando as linhas pelas colunas. Vamos ao deve. Então, vamos lá no final elaborar a função transposta. O que essa função vai receber? A função recebe a matriz 3 por 3 de inteiros e retorna a sua transposta. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Uma matriz é igual a um vetor. Você não consegue passar para uma função por valor. Você só consegue passar por referência, né? Então, na hora que a gente passa a matriz de inteiros, por exemplo, assim, matriz M, como a gente estava passando o vetor, a gente também tem que passar a matriz transposta, porque não tem como fazer retorno, já que a gente recebe por referência. Olha, quando você recebe por referência, a modificação que você faz já reflete na variável do meio, né? Então, é por referência, portanto, não tem retorno. Só que eu não posso só passar a matriz M. Como é que eu vou, só com a matriz M, calcular a transposta dentro dela mesma? Eu tenho que passar uma outra que seja o resultado desse cálculo. Então, eu vou passar a matriz original, que eu chamei de M, e a transposta, que eu chamei de T. Quando eu fizer as modificações de M para T, essas modificações já estarão refletidas nas matrizes do meio, porque eu estou passando por referência. Então, eu não preciso retornar a matriz. Tudo bem? Então, vamos lá. Tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Quando a gente está aprendendo passagem de parâmetro por referência, a gente aprende que para passar vetor, ou a gente passa dessa forma, deixa eu colocar lá no slide, vocês viram, ó. Ou a gente passa dessa forma, ou a gente passa dessa forma. Até agora, eu estava usando esse formato com asterisco, que é o formato mais comum. Mas para trabalhar com matriz, não dá para ser assim, porque dessa forma você passa o endereço do início de uma variável que é um vetor, né? E assim, eu não tenho como passar, eu tenho como dizer que não é um vetor, que é uma matriz, colocando então dois pares de colchetes. Novamente, se eu fizer assim, não tem nada que indique que é uma matriz. A indicação é sempre que é um vetor, é um endereço de um inteiro, né? E a primeira posição de um vetor é uma posição inteira. Então, é um endereço de onde começa uma variável inteira, é o endereço do primeiro elemento do vetor inteiro. Como é que eu vou dizer ao computador que isso não é um vetor, que isso é uma matriz? Então, não tem como passar dessa forma. Eu tenho que passar desta forma e adicionar um par de colchetes para ficar claro que é uma matriz. Tudo bem? Então, aqui é uma matriz que eu estou passando. E aqui também é uma matriz, que é a que eu vou usar para calcular o resultado. E o outro detalhe é o seguinte. Quando a gente passa uma matriz, nós somos obrigados a colocar o número de colunas. Obrigatoriamente temos que colocar o número de colunas. Então, não vamos passar ponteiros de inteiros. Vamos passar uma matriz, por referência, colocando a quantidade total de colunas. Então, sempre que for matriz, tem que colocar os dois colchetes e a quantidade de colunas, e não coloca o asterisco. Essa função é void, porque ela não retorna nada. Ela está recebendo a matriz original como referência e a resultante como referência, e quando ela fizer as modificações já estarão em T. Basta escrever T lá no meio. Copiando a assinatura e colando aqui junto as demais funções.
que tem no corpo da função? Vou criar duas variáveis ij, porque eu tenho que fazer os dois laços. E de 0 enquanto for menor do que 3, somando de 1 em 1. E para j de 0 enquanto for menor do que 3, somando de 1 em 1. O que é a transposta? A transposta, linha, coluna, vai receber a original, coluna, linha. Então, a transposta consiste em trocar o que é coluna vira linha e o que é linha vira coluna. Isso é a matriz transposta e é só isso que tem na função. Lá no main, então, nós vamos ler a matriz e passar para a função para ele calcular a transposta. Aqui eu vou criar duas matrizes, M3 por 3 e T3 por 3. Não é necessário colocar os nomes exatamente iguais. Case 6, printf, digite os valores da matriz M. E aqui eu vou fazer dois laços de novo, para i de 0, enquanto for menor do que 3, somando de 1 em 1. E para j de 0, enquanto for menor do que 3, somando de 1 em 1. Vou fazer esses dois laços para ler o conteúdo da matriz M. Printf, M, casa I, J. Para não ficar IJ, para orientar melhor, eu vou colocar %D, %D e J. Assim. Então, ele diz qual é a posição que ele está lendo. Depois procede com a leitura. %D e comercial MI, J. Pronto. Aqui eu tenho a leitura dos elementos da matriz. E aí depois eu vou simplesmente passar para a função transposta, levando M e T. A matriz T é uma matriz que eu ainda não inicializei e nem li, porque ela vai receber os valores transpostos de M. Quando a função for encerrada, eu vou novamente fazer os dois laços aqui para escrever os valores de T, né? Que são os valores da matriz transposta. Printf, matriz transposta. E aí, printf, aqui eu vou escrever simplesmente o valor de D, que vai estar em transposta I, J. Então, eu preciso de dois laços para escrever os valores de T. Para ficar com a visibilidade melhor, cada vez que ele terminar uma linha, eu vou pedir para ele escrever, ele pular, né, para a linha seguinte, com o printf /n/t, ao término de uma linha. Então, ele entra na primeira linha e faz coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aí pula, vai para a segunda linha, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Pula a linha, vai para a terceira linha, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Essa é a matriz transposta. E aí também vou escrever, para que vocês possam comparar os resultados, a matriz original, que é a matriz M. É o mesmo código, não muda nada, eu escrevo a original e escrevo a transposta na sequência. Então, repetindo o que eu fiz os laços, pedi para ele digitar a matriz original e joguei para a função a original e o resultado. Aqui na função ele percorreu a original, colocando na matriz resultado T, o que estava na original, trocando a linha por coluna e a coluna por linha. Quando ele termina, ele modifica M e T, porque eu passei por referência, né? Matriz a gente só passa por referência. E aí executa, finaliza a função, mostra a original e mostra a transposta resultante do cálculo. Vamos testar a função, compilando.
Aí ele está dizendo que o J não foi declarado. Deixa eu colocar o valor de J, a variável J, perdão, novamente. Opção 6, transposta. Digita os valores da matriz. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a transposta, 1, 2, 3 na coluna, 4, 5, 6, segunda coluna, 7, 8, 9. Vou só colocar um barra N aqui para corrigir essa primeira parte, que ele está colocando muito junto, uma coisa da outra. Barra N, barra T, e aqui também, e vamos executar novamente. 6, transposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a matriz original e a sua transposta. Essa era a questão de número 11, perdão, de número 6, transposta da matriz.